התוודות לקבלה. היום אנחנו נקרא ציטוטים בנושא היחסים בקבוצת לומדים. Olá, boa noite. Estamos em uma série de aulas com respeito à resistência contra a Kabbalah. Perguntas poderão ser feitas no nosso site, cabo.tv, e as pertinentes serão feitas ao vivo. Na sabedoria da Kabbalah, o grupo de Zohar não é somente um sócio no estudo, um amigo com quem estudar, um amigo, é uma alma, na verdade, porque a pessoa, quando chega ao grupo, sente que chega, vê e escolhe coisas e pensa que chegou por casualidade, mas na verdade não é verdade isso, porque está escrito que o Criador traz a pessoa, assim está escrito, o Criador põe a pessoa no bom futuro. Então, quando a pessoa revela que não pode descobrir nada sozinho e vê que não há nenhuma chance de fazer algo só, o Criador lhe dá a oportunidade de ser recompensado como uma alma. E a parte da alma é as 10 sefirot, os amigos, a pessoa é Malchut, e as 9 demais são estes amigos que o Criador dá à pessoa e diz: toma para ti. E com certeza que essas 10 pessoas juntas e logo se separam, percebe diferenças entre si, por caráter, natureza, muitas coisas diferentes. Entretanto, ainda assim, devem começar a se conectarem, e este é o objetivo, porque na medida em que puderem se conectar por cima de todos estes problemas, conectarem-se através da internalidade, por cima das dificuldades que existem no grupo, assim, então, nesta medida, começa a adquirir suas primeiras 9 sefirot da alma. As primeiras sefirot da alma é o lugar onde a pessoa recebe a luz superior. É o seu poder de doar que se revela, que significa o seu poder de doação que lhe é dado. E a pessoa, então, é responsável de doar não a si mesma, senão que doar aos demais. E então, agora, recebe o poder de doação do Criador e depois recebe este poder de doação para doar aos amigos e em seguida ao Criador. E assim, então, é como a pessoa recebe a revelação. E a diferença aqui é tão grande que nós, em nossa vida, quando pensamos no grupo, pensamos na sociedade em comparação com o que nós juntamos aqui neste grupo espiritual, todas as coisas externas, este trabalho espiritual é o trabalho do Criador, porque o Criador se veste nestes 9 amigos, os quais eu já me anulei, e assim eu analiso o meu poder de desenvolvimento. E então, com isto, neles, o Criador se veste em mim. E esta é a essência do grupo. E ainda mais, porque se o grupo trabalha corretamente, da forma correta, e quer realmente chegar à revelação do Criador e chegar ao poder do Arvut, quer dizer que não somente uma pessoa faz isso na direção dos seus amigos, senão que cada amigo faz na direção dos demais. E então cada um se reforça e reforça ao outro.
E então a pessoa chega a um estado em que todos se ajudam através do Arvut a fugir da pressão. Porque chegamos em um momento em que ninguém pode sair da prisão do seu ego, ninguém pode sair do desejo de receber. Percebemos isso. Então vemos que aqui há muito compromisso e obrigação. Porque para obter o objetivo da criação, o Arvut é tanto positivo quanto negativo. Trabalha em ambas formas. Trabalha em ambas formas. É uma certa construção especial. E nada existe fora disso. É uma alma dentro da qual nós revelamos todo o mundo. E fora disto, nada existe. A pessoa, na dezena, começa a revelar que toda esta vida corporal externa também é uma forma de resultado, uma projeção de sua alma espiritual, porque tudo chega do grupo. Tudo chega da dezena. Por meio da dezena, nós chegamos a um estado em que, quando nós percebemos a dezena de uma forma incorreta, inclusive, isto traz à pessoa a imagem deste mundo. E o que nós devemos persistir, aonde nós devemos persistir constantemente, é persistir em ver os nossos amigos, além de identificar os nossos amigos como nossas 9 primeiras sefirot, identificar este poder de doação em cada um para que possamos nos vestir os amigos. E então, nesta medida, nós necessitamos cada vez mais os amigos. E então, de tudo isto e de muitos outros discernimentos, conseguiremos entender que o grupo, o trabalho no grupo, é um trabalho único. O grupo não é como neste mundo. É uma formação espiritual na medida em que eu posso estar em uma conexão mútua e profunda, interna, com tanta devoção por cima do meu ego. E na conexão com eles, nesta mesma medida de conexão com os amigos, é que eu construo o meu vaso espiritual. Ou seja, os 9 amigos são, em geral, toda a humanidade, porque eles são uma instância que completam as minhas 9 sefirot, e esta já é minha alma, então, que nós necessitamos e sentimos, e com que estamos acostumados neste mundo, que pensávamos do grupo. Aqui, agora, a diferença é entre a corporalidade e a espiritualidade. A diferença reside na relação com o grupo e com o trabalho no grupo, com que o grupo realiza um trabalho prático. E tudo aqui pode e deve ser feito aqui e agora. E na medida em que utilizarmos a dezena para acender a conexão espiritual, devemos saber que este trabalho é muito grande, porque na medida em que sentimos este mundo, nesses sentimentos de Lolishma, nós
construímos nosso mundo espiritual. E logo então começaremos a sentir a espiritualidade entre nós. Até o fim da correção neste mundo. Até o fim da correção neste mundo, o assunto deste mundo nunca baixa em importância. E cada vez mais e mais teremos que identificar e juntar todas as partes que ainda não estão em adesão entre elas e com o Criador. E então, o fim da correção deve também ocorrer neste mundo de uma forma que todas as pessoas deste mundo são como um grupo. E para poder construir estas formas corretas de conexão entre as pessoas, ou melhor, construir essa forma correta de conexão, este é o nosso trabalho. Até que descobramos que o Criador está vestido nas criaturas, que vive neste mundo. E este mundo então desaparece, porque transita para a forma espiritual da corporalidade. E nada permanece na materialidade. Quando todo mundo estiver interconectado, nós revelaremos todo o desejo de receber. E perceberemos que nada permanece fora deste círculo. Inclusive a matéria animada, vegetativa, animada e falante. Nada é mais importante que a importância do grupo. Vamos à leitura. Devemos saber que há muitas interrompeu-se a tradução, amigos, em espanhol, sinto muito. Estamos sem áudio, amigos. את הכוח השפעה והאהבה הדדי שבו מתלבש הכוח העליון. זה תלוי אך ורק ביחס ביניהם. אם אנחנו הגענו למצב שהבורא מסדר לנו... Então, o que ocorre é que tudo depende unicamente das suas relações. E então, o Criador nos dá estes amigos e devemos entender que a escolha é a escolha do Criador e por isso eu devo aceitar cada amigo como o Criador fosse cada amigo e que a pessoa escolheu o Criador. Entretanto, perdão, amigos, a forma com que eu me relaciono com os amigos assim é como eu me relaciono com o Criador, porque na direção do Criador eu tenho algum tipo de respeito, egoisticamente, como se fosse para com dinheiro. Entretanto, com respeito ao amigo, não. Então, quanto mais eu tento me anular frente ao amigo, com certeza que isto me ajuda a me anular frente ao Criador. E aqui também nós necessitamos muita experiência, sabedoria. Não é unicamente em anulação, porque para mim a dezena me beneficiará, me causará avanço espiritual de uma forma em que todos
são beneficiados. E é isso que nós estudamos aqui. וכאן זה בעצם צריכה להיות מרוכזת כל התשומת לב שלנו להתקדמות הרוחנית. כן. נקרא ציטוט מספר 150. אם ישנם שאלות על זה, אז מיד אפשר לשאול. סנטיאגו. Shalom Rab. Que acciones prácticas debemos Olá, Rav. Que ações práticas devemos fazer para construir o mundo espiritual? ¿Aló? ¿Escucha? נו, יש קשר או לא? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué acciones prácticas debemos hacer en la construcción del mundo? Que ações práticas devemos fazer na construção do mundo espiritual? O que são essas partes que queremos individuar, que queremos revelar? פעולות שאנחנו צריכים לעשות כתובים. As ações que devemos realizar זה בעצם הנכס estão descritas em todos os artigos do Rabash. המאמרים שלו. הוא תיאר את הפעולות שלנו בתוך הקבוצה, כלפי הקבוצה. E esta é a riqueza que o Rabash nos deixou. Aqui, isto descreve as ações do grupo, cada um na direção do outro, אבל עד כמה שנתקדם, אנחנו נגלה שזה לא סתם cada um em cada estado avança, porque ainda nós não sabemos כאילו שזה דברים פשוטים. que o Rabash está escrevendo para principiantes de como criar um grupo, que significa receber, que significa doar. Estes artigos nos parecem simples, mas na verdade são extremamente profundos. Necessitaremos utilizar eles até o fim da correção. E devemos colocar nossa fé neles, e assim chegaremos à correção perfeita. Ponto 5.4. Isto é texto do Rabash. והוא על ידי אהבת חברים. Com respeito ao que está escrito em ama seu próximo como a si mesmo. A pessoa deve incrementar o amor para os seus amigos, aumentando, esforçando-se na anulação frente ao seu amigo. E então, quando se anula, se transforma em ainda mais forte e une todas as partes. E quando a pessoa tem muita força, pode unir-se com os demais para poder chegar ao Criador. E então o pedido deve ser para que cada um se anule frente aos demais. Entretanto, quando está separado de seus amigos, não pode receber a parte que cabe ao seu amigo. Por isto, cada um deve dizer que não há nada em comparação ao seu amigo. É como escrever números. Se escreve 1 e em seguida o 0, significa 10 vezes mais. E quando escreve 2 zeros, são 100 vezes mais. Em outras palavras, se seu amigo é 1 e seu 0 o segue, significa que a pessoa recebe de seu amigo 10 vezes mais. E se diz que é 0 em comparação ao seu amigo, recebe dele 100 vezes mais. Entretanto, se é o contrário, e diz que seu amigo é 0 e ele é 1, então ele é 10 vezes menos que seu amigo. E se pode dizer que é 1 e tem 2 amigos que são menos, se considera que é 100 vezes menos que eles. Quer dizer, seu ponto é 0. E por isto, é grande de acordo com o número de zeros que tem como sendo seus amigos. O Rabi diz: nós não possuímos
a possibilidade de estimar o quanto importante é se anular frente aos amigos, que é exatamente o mesmo que se anular frente ao Criador. E que somente através desta anulação adquiriremos o vaso espiritual contra o desejo de receber. E aqui o nosso ego nos permite nos anular e anular o ego. E ter em mente que o orgulho que não permite não nos anular, sobrepor-se a este orgulho é um trabalho muito grande. Por isso, se nós pudermos mostrar uns aos outros exemplos de como cada um quer anular-se, dedicar-se aos demais, então, neste trabalho, nesta medida, para com os demais, na direção de nossos amigos, no grupo, aqui, este é um trabalho espiritual. Não há outro trabalho espiritual. Pensamos que é em nossos pensamentos, desejos, intenções, na direção do Criador, na direção dos céus, que há um tipo de trabalho especial ali. Não há. Trabalho sempre com respeito aos amigos e ao grupo. Então, assim, nós escolhemos nós queremos receber este desejo de nos anular frente aos amigos, que é um desejo de se anular frente ao Criador. E então, assim é como nós nos rebaixamos o máximo possível na direção dos amigos. Então, nós sempre devemos tratar de fazer isso a todos os amigos, sem importar quem me parece maior ou mais inferior. Porque todo trabalho aqui está no grupo. Não há nada além disso. E na verdade, desde o princípio, eu sou um e atrás de mim estão todos estes zeros. E se eu quero calcular a anulação do meu ego, então sou eu, depois de 9 zeros, e então verdadeiramente eu sou muito pequeno, se é que existo. E nós devemos entender que o trabalho é no desenho. Então, saibamos que o trabalho é tal que cada um deve demonstrar ao outro que trabalha. E tudo o que nós pudermos fazer para nos ajudar deve ser feito. E deve haver uma anulação mútua, inclusive humilhação com respeito aos amigos, em ação. Tudo isso, se nós praticarmos no grupo e darmos exemplos constantes, exemplos de como nos sobrepomos e como existimos, então cada um deve fazer isso na direção dos demais. E às vezes, os nossos egos também ajudam. Porque eu, apesar de que não tenho desejo de fazer, posso mostrar que sim, tenho desejo pelo amor e pela autoanulação. Apesar de que eu não tenho nenhum poder e força para isso, eu devo mostrar que tenho o poder de doar, que eu não quero ser menos que os meus amigos. E aqui o ego pode ajudar neste caso, com tais ações, com respeito à sociedade. Há muitas opções no grupo. Se nós não nos esquecermos das 9 primeiras e do poder da doação, por meio do qual eu me relaciono com o Criador. E então, este poder existe nos amigos. Eu
Unicamente desta forma os estabeleço. Unicamente desta forma eu estabeleço o poder da alma, que são as 10 Sefirot. E aqui o Criador está revelado nestas 9 primeiras Sefirot, e eu sou um ponto negro de Malchut. E isto sempre permanece. E então, na medida em que eu me incorporo com os demais, eu adquiro minhas Sefirot. E devemos conhecer tão profundamente tudo isso para que a pessoa entenda que não há outro local de onde trabalhar e onde trabalhar. Pergunta, estudante, o que é esta anulação? O que é esta humilhação? Me dá medo. O que significa isso? Humilhação frente aos amigos de Zohar é igual a humilhar-se frente ao Criador. Quer dizer, não humilhar-se assim, senão que humilhação frente aos amigos significa que eu estou disposto a fazer tudo para encontrar a conexão com eles. Unicamente para isto que é a minha humilhação. E aqui nós entendemos com certeza que a pessoa egoísta é incapaz disto. Então, toma muitos anos, 10, 15, 20 anos talvez, pode levar até que a pessoa comece a ouvir, a escutar que os seus amigos, esses amigos mesmos, o que eles possuem em sua interioridade é que lhe permite ver a imagem da luz cada vez um pouco mais profundamente. Então entende que nos amigos há algo que deve ser deve ser reconectado, e isto será a alma, o vaso de sua alma. E então, para fazer isto, necessita tomar todos os tipos de ações. E se vejo ou não vejo, devo saber que na medida em que a pessoa trabalha, isto é outra coisa. Se eu necessito ou não algo, eu não sei. Eu, por exemplo, não penso que o Rabi Yossi Ben Kisma cairia frente aos seus estudantes e os serviria de forma corporal para que eles pudessem entender que isso está sendo feito. Talvez isso seja bom, é possível. Entretanto, no mundo interno não é possível realizar isso. Entretanto, almas egoístas, saudáveis, tomam muitos anos em uma situação em que não podem começar este trabalho. E somente depois de grandes crises é que começam a entender que não há alternativa, que não há outra escolha senão que realizar a conexão com os amigos. Então, eles poderão começar a tocar a sua espiritualidade. Pergunta: o que é exatamente que eu devo anular? O Rav diz: todas as interrupções, os obstáculos entre eu e os amigos, para que eu possa ver nos amigos sua internalidade como sendo um partsuf da minha alma. Eu devo me conectar a minha alma com a internalidade dos amigos, de forma a construir um tipo de coleção de almas com aspirações e tendências direcionadas ao Criador. Pergunta: o que é a linha esquerda? A pessoa não deve tentar oprimir sua internalidade de nenhuma forma. Porque o que resta com a pessoa depois que anula a sua internalidade é somente essa pele externa, como a pele de uma serpente que tira, que remove a sua pele, sua pele quando cresce. E este é um exemplo exato.
que a inclinação ao mal é a serpente, e com isso simplifica. Não parece confortável isso? Diz o estudante. Sim, Rav. Felizmente, a pessoa pode se desfazer desta externalidade e eu estou completamente junto com vocês. Eu não sei como dizer. Esta aqui é uma assembleia de intenções espirituais verdadeiras. Sim, Moshe? Não estamos, não devemos ser iguais, porque devemos nos anular. Anular-se frente aos demais significa que eu estou disposto, como o ponto de Malchut na direção das 9 Sefirot, a servir aos demais e fazer tudo para eles, porque eles são tudo que eu possuo neles. Eles são as verdadeiras qualidades da minha alma, e o que eu vejo fora de mim, o fato de que eu vejo fora de mim essas caras que me causam repulsão, que eu não quero me conectar, isso é somente o meu ego, que se manifesta dessa forma, demonstrando-me sua forma. E eu não tenho saída. Eu devo me sobrepor e conectar-me com eles, porque esta é a forma em que o meu ego não me permite conectar com eles. Estas caras que não existem são somente uma imagem que me impedem de conectar na internalidade. Se eu entendo corretamente, vamos aprender a lei do Arvut, onde eu devo me ocupar da espiritualidade dos amigos. Isso significa que eu devo me anular? O Rav diz, para cuidar dos amigos. O fato de cuidar dos amigos parece algo externo. Eu necessito de um lugar para estudar, eu estudo para os amigos, cuido dos amigos. Isto não é anulação, não é conexão. Isto é uma palavra. Em uma palavra, na verdade, o que me importa é a espiritualidade dos amigos. Então, eu sigo buscando exemplos. Nós estamos sentados aqui na aula, há o espaço aqui para anulação. Então, se eu me sinto aqui com os demais, como eu posso me anular frente a eles? O que é anulação durante a aula? O Rav diz, não há anulação física com a qual você se anula, ao que se refere. Há uma anulação no sentido de que eu quero me conectar com os demais, onde todos nós não temos nenhum corpo, não temos nada, exceto essa centelha, que é essa tendência ao Criador, essa tendência a se conectar. Então, eu devo querer que todas essas centelhas se unam porque assim é como ocorre a conexão. Que eu devo querer que todos se unam e se coloquem frente a mim. E o que significa estar frente aos meus filhos? Significa que a pessoa conecta as qualidades de Esod, que devemos nos anular e prostrar-nos frente ao estado de conexão. Eu entendo que há vários estados de anulação. E o que eu pergunto é com respeito aos estados preliminares. Eu devo querer voltar à aula porque me sinto responsável. Isto significa que eu estou anulando o meu desejo? O Rav diz também. Vamos dizer que é por orgulho, mas está bem. Ainda não entendo. Devemos chegar à igualdade porque devemos nos anular, então. O Rav diz. Não é oposto. A integração mútua, um para com o outro, com ela chegamos ao ponto em que as dezenas estão incluídas
E todos estão interconectados. De outra forma, não há forma de conectar-se. Primeiro, há uma integração, que é quando estou disposto a absorver os demais em mim como pedaços de minha alma. Cada um, então, faz isto. E quando cada um está formado na dezena, então, de acordo à equivalência de forma, poderemos conectar. Então, onde está a igualdade aqui? O Rav diz. O que é a igualdade? A igualdade significa que todos desejamos nos anular frente a um objetivo. E a igualdade significa um respeito para com o Criador, não que nós nos conectamos de forma literal, senão que unicamente nos aproximamos para nos conectar com o Criador. Então, nós não estamos anulados um frente ao outro, assim como o Criador. O Rav diz: nós nos anulamos uns frente aos outros como o Criador deseja. Entretanto, a verdadeira anulação é quando já estamos conectados e vivemos nesta força coletiva. E na medida em que quisermos nos anular, esta força viverá em nós e nos conectará. E então haverá uma anulação completa, onde nos converteremos como um. Entretanto, não é que nós desaparecemos. Todas as ações na espiritualidade são somente externas. Ocorrem por cima do desejo de receber, que nunca é cancelado. Francesco da Itália pergunta: só penso nos amigos da forma que eles obtêm a espiritualidade. Isto é correto? Não está mal. Este é o caminho espiritual. No caminho espiritual recebemos todos os tipos de cálculos e assim é como avançamos. Não é que seja correto ou incorreto. O importante é que aprendemos o que o Baal HaSulam e outros grandes sábios escreveram para nós. E seguimos, e o seguimos. Entretanto, devemos entender que não há nada mais importante que o grupo. Desde os dias de Abraão até Adão Harishon, porque o desejo de receber era muito pequeno lá. Então, aqui começaremos a entender estes assuntos em nós mesmos. E então poderemos compreender corretamente o que está escrito, por exemplo, sobre Adão, Noá, Caim, Abel, etc. E então saberemos como todas estas coisas se relacionam com o grupo. Denis de Moscou pergunta: como posso pedir ao Criador que se vista nos amigos? Na medida em que eu quero me vestir, neles posso pedir que o Criador se vista nos amigos. Pergunta: há coisas na direção das quais eu não posso anular? Ou não devo? Você só deve se anular na direção dos amigos. Quando eu sinto minha responsabilidade pela conexão. Perguntarei de outra forma: se eu recebo algum conselho de um amigo, devo fazê-lo? Digamos que ele me diz: vá para Tel Aviv. O Rav diz: somente conselhos na direção da espiritualidade. Somente na espiritualidade que devemos dar conselhos uns aos outros. Somente com respeito à espiritualidade podemos escutar ou não escutar um ao outro. Com respeito a todo o resto, certamente que não. Não podemos. Não devemos usar conselhos. Entretanto, se pensarmos que isto vai fazer bem à pessoa, entretanto, tenham muito cuidado. Sigam o que eu estou dizendo. Estejam certos que eu estou dizendo coisas verdadeiras com respeito à espiritualidade. E isto também pode ser visto nos escritos. Entretanto, contar algo
Com respeito a mim mesmo, inclusive se eu fosse um expert em algo, não sei, devemos ter muito cuidado. E talvez, primeiro grupo, em níveis corporal, enfim, tenha muito cuidado. Então, qual é o limite? Pergunta o estudante, o Rav diz. O limite é trabalhar na conexão. E isso é tudo. Todo o resto está fora da conexão espiritual interna. E isso não é nosso problema. O Rav disse, eu já disse. Isso é tudo. Faça o que quiser com o grupo, com cuidado. Vejam se realmente podem ajudar o amigo e não fazer crescer seu ego, porque na corporalidade cada um pensa que é inteligente. Todos pensam que podem dar bons conselhos. Pergunta: é possível definir um amigo do grupo? O que é um amigo do grupo? Frente a quem deve manular? O Rav diz, não sei o que você se refere como sendo um grupo, a princípio. Se é uma dezena, se é uma dezena permanente, ou não sei se está no começo do caminho, não sei. A anulação frente à dezena significa que eu vejo pessoas que investem e veem cada dia a aula, tem medo de faltar a lição e realmente se sacrifica em tudo, de forma externa, inclusive. Por isso, devemos ver desta forma, tentar ver dessa forma, sem desculpas. Você entende? Da forma como eu puder ver, com os meus olhos corporais, essas pessoas, terei uma atitude especial. De forma que eles possam fazer cálculos e ver que não possuem nada especial na vida. Nada mais importante na vida. Por isto, são meus amigos. Algumas vezes eu me encontro com tais coisas que, bom, não importa. Quando a pessoa chega aqui e me diz sou amigo de todos, apesar de que não pago Maser, por exemplo, eu não tive o que dizer. Como é que não paga Maser? Ou não faz algumas coisas e cumpre os compromissos? Na medida em que tiver possibilidade, talvez trabalhe, ou tem assuntos de saúde, entretanto a pessoa deve investir assim como os demais. O que é um amigo? Um amigo é que quando eu vejo que sua vida está completamente organizada de acordo com a descoberta do vaso espiritual e o Criador, então a revelação do Criador é o nosso objetivo, onde ocorre a nossa união. E este é todo o nosso esforço. Os amigos que pagam Maser vêm cada manhã à aula, investem. Aqui é muito claro, entretanto há muitos níveis. Há pessoas que vêm às vezes à aula, o Rav diz, eu não coloco atenção a eles. Vêm, se conectam, não digo que são redundantes em nenhuma parte do mundo. Inclusive, se escuta a aula, não é problema, está bem? Entretanto, eu estou falando dos amigos reais, atuais. Haver vem da palavra conexão. E isto deve ser o que vem e investe no grupo. E todos investem em grupos, investem juntos. O Rav diz, tenho alunos que podem ser
que podem encontrar-se e assistir a aula uma vez por semana. E para mim, eu os considero como amigos e estudantes. Inclusive, se não pagam uma série e participam assim, uma vez, participam do congresso. E há aqueles que nem isso não fazem, senão que desde longe se conectam. O que ocorre no Bnei Baruch, aqui ou lá, é conexão. Agora, se você me fala amigo, amigo é outra coisa. Amigo é a parte da minha alma. Amigo não é uma pessoa que se chama Roi Miron e ele possui uma parte do seu corpo e de sua alma. Há uma centelha que eu necessito para conectar outras centelhas e nelas escolher o vaso para a revelação do Criador, de forma a causar aos demais felicidade. Então eu devo usar os seus desejos. Eu não é possível ser, pode ser principiante, entretanto deve querer investir esforço. Isso é tudo. Não necessito muita mente, entretanto devo ter a tendência de forma suficiente, assim como Rabi Yossi Ben Kisma. Está bem? Diante. Item 152. O principal da vida e da existência da correção é que existam pessoas com opiniões diferentes e estejam unidas para buscar a paz. O Rav diz, aqui nos traz outro discernimento, porque na medida em que as pessoas são diferentes, as centelhas são diferentes. As centelhas têm em comum desejar o Criador, um nível acima. Entretanto, em questões de de obstáculos, tem questões distintas, desvios, não importa. Entretanto, quanto mais diferentes e variados formos, e mesmo assim nos conectamos nossas centelhas por cima de nossos discernimentos e hábitos, então, nesta medida, isto nos causará que criemos um vaso mais forte e diverso, porque o que ocorre é que as centelhas então se juntam. Por isto, dizer-lhes que é muito importante aceitar a todos. E o principal sempre é que estejamos dispostos a conectarmos. E quem está disposto a anular todas as suas formas corporais para apoiar a conexão. Pergunta, aqui devemos chegar? Como podemos ir deste local de opiniões diferentes a um local de consenso comum? O Rav diz, se estamos trabalhando para conectar as centelhas, o resto é mais ou menos como a pele da serpente, a casca da serpente. A centelha está dentro do ego. É esta centelha quebrada que nós devemos ter em mente que não devemos querer ver nada mais exceto a centelha na medida da anulação que a pessoa puder fazer. Então, na medida que a pessoa puder fazer uma anulação em torno de sua centelha, isso é como dizer que eu pertenço a todos vocês, estou disposto a mudar tudo o que possuo, ajudemos-nos, cada um ajuda o outro a desfazer-se de todas as vestimentas dessa centelha. Então, devemos conectar todas as centelhas e apresentar elas ao Criador.
as primeiras 9 sefirot na direção de Malchut são as primeiras 9 sefirot aonde o Criador se revela. E o Criador aparece nas centelhas dos meus amigos. Entretanto, já não são centelhas os meus amigos, porque eu já me anulei e eu devo estar com os amigos. Eu devo me anular com eles, com os amigos, e este é o meu trabalho. Não resta nada exceto isto. Por isto que os amigos são meus. Essas opiniões diversas que nós devemos anular são com respeito à espiritualidade unicamente, ou também com respeito à família? Esta cota não é clara para mim. O Rav diz: nós não chegamos à vida pessoal da pessoa de forma física. Podemos ver, por exemplo, o grupo de Bogotá, Santiago, Natânia, Orlando, Kiev, Cazaquistão. Também nos mostraremos de pouco. Veja, todos estão felizes, levantando os braços, porque eu vou olhar para a vida física das pessoas. Veja a Australásia. Como eu vou me relacionar com eles de forma fisicamente? Como posso entrar nesses costumes, nessas vidas, em todos os lugares? Todos os lugares, comportamentos diferentes, costumes diferentes. O Balasula escreve que também as religiões são diferentes. E não importa, não atrapalha sermos diferentes. Cada um pode permanecer em sua religião. Veja, percebe, imagina você. Por isto, no nosso trabalho, quando nós começamos, veja, nós vemos que quando estamos em nossos congressos, em todas as partes do mundo, em todas as partes do mundo em que vamos, vemos sempre uma grande diferença, exceto do idioma, que é uma consequência do pecado de Babel que não podemos superar. Vemos, exceto isso, muita diferença entre os amigos. Inclusive os americanos entre nós já são quase como nós. Sim, é papai. Sim. Entretanto, de todas as formas, se eu vejo que a materialidade do amigo não apoia a espiritualidade, não lhe ajuda, não posso chegar e dizer alguma coisa para o amigo? O Rav diz: eu não sei. Se o amigo, a princípio, deseja, com toda a sua força que possui, deseja a espiritualidade, eu devo esperar. Devo esperar até que, de forma natural, esta força superior atraia a sua participação na sociedade. Na medida que for possível, então lhe dá discernimentos em sua sensação, em sua mente. E não é que eu possa lhe dizer alguma coisa com o meu ego, apesar de que eu veja uma solução para a pessoa. Entretanto, eu não tenho permissão de entrar nos assuntos espirituais do amigo. Se o amigo investe, cada dia está no grupo, para nascer, assume uma própria funções, ajuda os amigos, e vamos dizer, em sua vida física, faz algo que o prejudica? Ou tem problemas? Não sei. Devemos esperar. A princípio, esperemos. Talvez devamos esperar muito tempo.
eu vejo o que ocorreu com o Rabash. Sim, pergunte. O grupo pode dizer ao amigo: nós pensamos que você deva fazer isto e você não está fazendo? O Rav diz: unicamente se seja verdadeiramente. É preciso verificar. É preciso discutir isto junto. Porque se digo, de acordo com o princípio espiritual, se a pessoa, como o Taylor o fez, como está constituído, se alguém o obriga a comportar-se, se do céu ele é obrigado a comportar-se de uma forma, de todas as formas, a pessoa ainda assim trata de investir na espiritualidade para alcançar a forma espiritual, então a espiritualidade vai corrigir toda a materialidade. Bom, talvez eu não possa me expressar muito bem, entretanto, é assim. É possível pedir à pessoa que anule alguma coisa de sua materialidade? Eu te digo, Yakoka, nunca cause dano aos demais. Nunca cause dano aos demais. Esta é a regra. Se a pessoa causa dano aos demais, não está indo ao caminho espiritual. E apesar de que não pode parar de fumar ou outra coisa, não sei, todo desejo de receber se chama Rosh. Então, aqui devemos ver. Entretanto, fora disso não. A confusão é causada porque nós falamos que a materialidade do amigo é a minha espiritualidade. Por isso eu penso que talvez possa entrar nesses assuntos. E dizendo o que o amigo deve fazer, o Rav diz, isso deve ser da forma positiva. Preocupa-te da espiritualidade, da materialidade do amigo, de forma espiritual, sem dar conselhos. Preocupe-se somente com a condição de que ele realmente esteja, somente falar se ele está fazendo dano ao grupo. E então vale a pena parar o amigo. Entretanto, se o amigo faz tudo o que é possível para se corrigir e não molesta o grupo, e avança no caminho espiritual e se inclui no grupo de estudo e tudo, então, pouco a pouco, poderá, inclusive, tomar muitos anos. Entretanto, todo o resto das coisas vão se organizar. Estamos na aula. Tem uma aula que fala a respeito da resistência a Kabbalah. Então, com certeza que a pessoa tem coisas que se referem à materialidade que a confundem. O Rav diz, isto está escrito em muitos livros, que não pertence a Kabbalah, com respeito a Hassidut e tudo mais. Não há problema com isso. Unicamente, não é só a Kabbalah que usa essas palavras. Por isso, eu penso que em religiões, também ali está escrito dessa forma, ou de forma parecida. Entretanto, devemos saber que assim é como deve ser, porque tudo que nós falamos com relação à santidade e às religiões, inclusive com respeito à sociedade, tudo aqui se diz de forma que a pessoa deve se anular frente à sociedade. A pessoa deve ser parte da sociedade. E essas palavras, anulação, não são más. Entendo. Mas sabemos que no final a pessoa deve anular o seu ego. E a pessoa sempre tem medo que lhe peçam para que se anule de coisas físicas, abra mão de coisas físicas. O Rav diz, isso não tem nada a ver. Por isso,
Eu recebi essas perguntas com a Iacoca. Eu respondi as perguntas da Iacoca. Não falamos nada de forma física. Comida, sexo, dinheiro, etc. Essas coisas são outro assunto. O assunto da parte das necessidades de cada um, esse é o nosso assunto. Isso devemos conectar. Vamos ler o item 160 de Baal Sulam, artigo da liberdade. Liberdade. Existe liberdade para que o amigo obtenha, mas de qualquer forma tudo aparece para ele, para que ele leia tudo o que está às suas mãos, e você pode entrar no seu ambiente, e isso é abundante para ver a respeito. Na consequência, ele pode ser forçado a cair em conceitos e cair em pecados e ser condenado. Certamente será punido, não por causa dos seus maus, mas porque ele não tem escolha, ele não pode ter escolhido pelo bom ambiente. Por conta disso, existe exatamente uma escolha, e ele tenta continuamente escolher o melhor ambiente, digno de louvor e recompensa. Mas aqui não é por causa dos seus bons pensamentos e ações, mas porque sem as suas escolhas, e sim por causa dos seus esforços de tentar alcançar um bom ambiente e alcançar bons pensamentos e ações. Então, desculpa, amigos, me perdi aqui. Faça para si mesmo um Rav, e essas ações são de dizer: faça para você mesmo um Rav, que significa um grau alto, acima da razão, onde a pessoa precisa construir. E compre para você um amigo é uma aquisição que acontece sobre subjugação, conexão. São duas ações que ele tem que executar para estabelecer seu vaso de uma certa forma. De outra forma, ele tem que mirar na conexão com o mundo superior. Eu vejo amigos que estão lendo outros livros ou diferentes sites e vendo as coisas desse mundo. Como eu posso ver isto? Eu devo ficar em silêncio ou devo eu mostrar um desrespeito a ele de que eu não gosto do que ele faz? Bom, veja, a pessoa que tem a vontade de receber essas influências, aquele tipo, aquele outro tipo, ela vai acabar entrando em alguma coisa por alguns dias, e então ela vai sair dessa outra coisa. Isso acontece. Isso acontece. O caminho não é curto. Então nós precisamos saber como, em cuidar do amigo corretamente, precisamos ter paciência e entender. Então, eu não teria muita pressa de cancelar essa inclinação de estudar. É como uma pessoa que quer aprender música. Isso vai passar em alguns dias, isso vai estabilizar. Então vai entrar na forma correta,
e o ser acaba tornando-se novamente a pessoa que se torna. E assim, a pessoa que ela recebe a luz que reforma e a luz que reforma trabalha dentro dela, e essas fagulhas acabam suscitando desejos, restimões, e não imediatamente devemos nos impressionar que algo aconteça com a pessoa. Essas coisas têm acontecido anteriormente no São Tomás. Temos que ter paciência e dar espaço para as pessoas. Pouco a pouco, algumas semanas depois, você vai ver se ele ainda está dentro da sociedade, se está voltando em força total. Devemos imediatamente reagir. Algumas vezes a pessoa ela entra num estado que ela não consegue ler os livros, não consegue ouvir a lição, ela quer desconectar e quer ficar paralisada em casa. Deixe ele receber isso por alguns dias. É claro que é recomendado a sair daí gentilmente, mas ele deve atravessar esses discernimentos, olhar para ele mesmo. O quanto que isso acontece com ele. Mas nós precisamos não apoiar isso, mas deixá-lo fazê-lo, dar espaço. Ele não está falando contra, ele não está amaldiçoando, ele está só sobre uma influência especial do nível superior. Deixa ele sentir isto, deixa ele ir através disso. Vamos ajudar esse amigo. Eu deixaria-o tranquilo para depois ajudá-lo a sair disso. Existem alvos, existem coisas a dizer. Como assim? Como que você fala de alvos? Você está falando de profissão? Eu não entendo. Ele está no caminho. Em adição ao caminho, ele precisa de algo. Talvez ele caia. Eu estou falando sobre essas coisas, mas para o seu benefício, não fique confuso. A atitude entre o amigo e antecipamos a nossa própria vida, devemos ter uma atitude diferente para a pessoa? Se alguém vem por um período, devemos ter uma atitude diferente com ele, como a de um iniciante. Você trata o iniciante legal, bem, por favor, sente-se. São coisas externas, certo? Para aqueles caras. Não posso tratar as pessoas. Eu nem sequer. Existem diferenças. Você vê na pessoa o nível de sua participação. Vamos ler 155. Amigos, o Shidu, a transmissão está dizendo que eu tenho ruído na minha transmissão, eu vou ter que me retirar. O desejo de receber e otorgamento, se você
se esquecer totalmente do caminho da verdade, cai no caminho do amor próprio. Somente em uma sociedade em que cada pessoa louva o seu amigo, a pessoa recebe a força para lutar contra a contradição do mundo. 163, zoar para todos. E disse, em meu povo eu habito. O que significa isso? Que quando o din, o julgamento, depende do mundo, e não ser para o geral, e não estar para este mundo, todos aqueles que são justos são os primeiros. Então, a Selihot do Criador estão sempre em todo o povo juntos. Essa é a razão porque disse que entre o meu povo. E não os meus desejos separar deles como estamos fazendo nesse momento. O Rav diz, aqui tem uma coisa muito especial. É um grupo forte, correto. Não permite que uma pessoa que disseram que, pronto, um amigo tem o desejo disso, ou desejo de outros, quer dizer que são fora eles estão mantendo no nosso campo magnético, no nosso campo gravitacional, como a Terra, e não assim que nós vemos que isso é uma força dirigida do alto que está trabalhando. E, bom, todos têm que ver que lentamente aqui, deseja aqui influenciado, e juntamente com ele nos fortaleça, e ao fazer isso, que não podem voltar a trazê-lo junto com ele. Uma que a Terra está puxando tudo que está no ar por em cima. Tratem de fazer isso com a força de conexão no grupo. Aqui duas coisas. אין שום בעיה, יש לנו עבודה פנימית ועבודה חיצונה. עבודה פנימית זה עבודה בינינו. Como que essas coisas têm que ver? Há coisas internas e coisas externas. As coisas internas são os trabalhos de nós mesmos. Quando nós nos anulamos entre nós com respeito à lição com o Criador. E esse é um trabalho nosso, não pertence ao coletivo. Não que nós todos erramos, mas está aberto. E esse é o nosso trabalho. Nós nos damos conta dentro desse trabalho, desse escrito em muitos livros, e não estamos suportando nada disso. A sabedoria da Kabbalah tem que revelar-se a todos e a todo mundo. A humanidade inteira, não há nada que ocultar aqui. Mas é meio como uma criança que está passando pelo primeiro grau. E não admite aprender de coisas do segundo grau, porque isso é gradual. E mesmo quando se leva ao espiritual, ou por outro lado, tem que estar aberto para todos e desenvolver uma abordagem na medida possível, e espero que através de escrutínio na dezena, isso se torne mais claro para nós e dentro do que é a dezena. Esse é o problema. Porque não estão em cargo tantos anos e não sabemos como explicá-lo externamente. Porque não vive dentro de nós. Então, nós podemos agora, também com esse congresso de Vilnius que vem, nós podemos desenvolver isto e começar a explicar ao mundo como que o método da correção ocorre especificamente nos grupos, nas dezenas, como pode sempre em caso do desvio de Abraão e Moisés e todos. De tal maneira que, se não há, quer dizer que tem que haver 10.
10 para poder corrigir o pecado da árvore do conhecimento e poder explicá-lo. Então, com respeito ao trabalho interno, nós estamos concentrados internamente, mas não há segredo sobre isso. É somente que para o público geral levar ao fim com eles. Nós temos que explicar-lhes exatamente uma conexão que seja muito mais simples. Na medida que nos conectamos, estamos parecidos à sua força superior, então melhor assim sucessivamente. Mas como hoje em dia muitas pessoas fazem como um costume, porque a saúde, bem-estar, a pessoa pensa que dessa maneira vai poder avançar na vida. E assim também tem que ser o nosso mundo. Quando a pessoa vai algumas vezes durante a semana, nós também vamos à nossa dezena. Então, assim, esse é o nosso ginásio espiritual, um desenvolvimento espiritual, um ginásio espiritual, onde a saúde mental, a saúde espiritual. Então, se uma pessoa vai uma vez por semana à sua dezena, se incorpora aí, e passa algumas horas e assim vai. Bom, uma pergunta. Quando uma pessoa necessita uma medida de separação de muitas pessoas, o Rav, sim, porque esse também é o seu trabalho interno e particular. E também escreve também nos escritos do Rabash. 156 sobre a sociedade. A pessoa necessita um tempo para si mesmo, para poder pensar. Mas nós também temos isso. Não está em atividades criminosas. Tem que explicar um pouco disso. O que vamos ler depois? O escrito 162. Temos escritos do Rabash. Faça-te um Rav, compra-te um amigo, e julga a todos favoravelmente. E depois dizemos compra-te um amigo. E aqui é uma pergunta. Quem são as pessoas? Por exemplo, uma pessoa escolhe umas quantas de sua congregação e deixa as outras e não se une com elas. A pergunta é, como deveria tratá-las? Já que depois de tudo são seus amigos, e por que não os escolheu? Deveríamos provavelmente dizer que não encontrou virtudes neles para que sinta que valesse a pena o seu tempo estar com eles. Então não os aprecia. Portanto, como deveria tratar o restante das pessoas da sua congregação? E mesmo se aplica para todo o público geral, que não é só da congregação como deveria tratar a elas. A Rabi Akia dizia, julga a todos favoravelmente. Eu devo julgar a todos favoravelmente. Isso significa que, dito que não encontra qualidades neles, não é a sua culpa, mas não está em seu poder ver os méritos do público geral. Por essa razão, ele vê de acordo às qualidades de sua própria alma. Isso é verdade de acordo ao seu alcance, mas não de acordo com a verdade. Em outras palavras, aí tem coisa como a verdade em si mesma.
Independente, não entra na pessoa que alcance. Há verdades que cada quem alcança de acordo ao seu êxito e alcance. Quer dizer que, na verdade, muda quando uma pessoa que alcance. Quer dizer, está sujeita à mudança de acordo ao estado de transformação da pessoa que alcance. Mas, na verdade, em si, não mudou sua essência. Essa é a razão porque cada pessoa pode alcançar a mesma coisa de maneira distinta, mas com relação ao público, se poderia ser que o público está bem, mas isso é de acordo com a sua própria qualidade. Essa é a razão por dito, julga todos favoravelmente. Quer dizer, todos, cada quem deve julgar a todos e seus amigos favoravelmente, porque todos são bons por si mesmo e não há nenhuma queixa sobre a sua conduta. Mas por si mesmo não pode aprender nada deles, porque não há equivalência de forma com eles. Perguntas? O amigo diz: apresenta trabalhar com crianças é mais difícil, porque uma pessoa tem que justificar tudo o que vê fora de si mesmo e tem que estar justificado. O Ravi diz: conosco por experiência particular, com as crianças, experiência geral. Então, temos que entender isso. Conforme nós aprendemos na introdução do livro do Zohar, não temos nada com que corrigir o mundo, exceto da correção de nós mesmos. E através de nós, a luz superior se espalha por todos os vasos, todas as almas. Então, em todas as coisas. E aqui é algo simples. Na medida que nós necessitamos do Criador está avançando atrás de nós. E não há nenhuma outra maneira de trabalhar com o mundo. Porque eles estão aqui a dançar aqui, mas de que maneira? Eles estão um pouco mais adiante, fazer um pouco mais do que você faz, mas na verdade a sua mudança de forma vai ser a mínima. Então, com essa disseminação a todo mundo que desejamos aqui, ou queremos que aquelas pessoas que têm faíscas venham a nós e o mundo entenda que estamos nós encarregados de que os apoie. Não que o mundo todo vai entender o que nós estamos fazendo e possa apoiar. Externamente não há forma. E internamente sim. Então nós podemos reunir aqui todas essas almas que estão prontas para a correção, para a conexão. Então, nós fazemos essa oração, estamos fazendo isso, e eu estou bem à medida que os golpes e problemas afetam o mundo. Isso é tudo. Mas o importante aqui é mais amigos que nós estamos tratando de ter através da disseminação, mas a correção geral do mundo, o estado geral, somente pode mudar na medida que nós estamos mudando. E à medida que estamos ascendendo, então vamos levando todo mundo atrás de nós. O que significa julgar o mundo favoravelmente? Finalmente, sim, nós não podemos queixar-nos aquelas pessoas da direita, à esquerda, a nada, a ninguém. Tudo é resultado da erupção do ego. Você especificamente esteja com uma exigência.
O amigo. Bem simples, na pergunta, quando nós ensinamos para dizer que estamos flutuando mutuamente na dezena, sendo de amor, e com relação do mundo, não necessitamos fazer isso? O Rav disse depois, amigo, não, porque você está trabalhando na dezena, então internamente, de maneira a superar, estamos conectados no sistema de Adam Harashon. Você está espalhando a todos. Então, como diz na introdução do Zohar, entende? Assim é como sucede. Não há nenhuma outra necessidade, não há de que se preocupar. Olhe, a evolução geral, sim, o mais importante é que se poderia eu solucionar e afetar somente aquelas pessoas a quem sabemos levá-las, como o amigo de Santiago, de Moscou, que se podem aplicar essas almas, então você evoluirá por anos, mas não pode chegar nesse unidade. Então, nós temos que encontrar e disseminar de uma maneira geral, mas na verdade é para atrair essas faíscas, essas centelhas que estão prontas para a conexão, a correção. E o restante das outras pessoas somente de uma maneira que nós vamos corrigindo, como o clima mundial, Bnei Baruch. Isso assim influenciará o restante das nações. Só assim, não há outra maneira. Introdução Panini Meirot. Isso será computado com a opinião de com todas as opiniões e os conhecimentos se espalharão por todo o mundo. O Rav diz sim, o final da introdução do livro do Zohar. E é para com Israel, a influência, e assim com os restantes dos graus. O aluno diz, especialmente, tem que ser pessoas que somente estudam Kabbalah ou algo regular? O Rav diz, não, que convoquem assim normalmente. O amigo disse, quando isso é de amor, amor a todos, tem que haver uma expressão externa aqui? O Rav, não poderia sentir, não sentiria nada do Rabash, nada. Mas é um pouco mais um amigo. Vai uma tenda, uma loja em Tel Aviv, passamos em uma casa de um amigo. Como eu vi, Yehuda, bem na esquina, havia aí uma padaria especial. E eu vi ali um homem muito estranho, que o Rabash conhecia desde os anos 30, os anos 40. Eles jogavam e faziam na padaria um pão que parecia um pedaço pequenininho, pesava uns 4 libras. E ele sentava e conversava com esse amigo com uns 30 ou 40 anos antes. E aí sentava, tomava uma cerveja. E aí, vamos. Se sentavam e ficavam. E era muito simples. Ninguém esperaria que uma pessoa de 80 anos, assim, exteriormente, que participava de tudo isso. Bom,
Uma pessoa que está com contrato com o Criador e de pronto alguém passa e corta ele do caminho, o seu comportamento muda. Por exemplo, com meu filho, o comportamento tem que mudar se eu alcanço o grau de vida, de amor em certa medida, porque não se percebe assim, não se sente assim. O Rav diz, você não sente porque não está conectado. É algo externo e pronto, disse o Rav. Essa sensação externa tem que ser que como o seu filho, como você paparica, você o ama. Você trata bem, sim. O Moshe diz, sim, eu trato bem e ele me trata bem muito mais que outras pessoas, porque você não sente isso com outras crianças. Portanto, quando chegar a isso e tratar a todos como seus filhos, bem, o que faremos agora? Aqui é o resumo, porque tem diferentes. O que faz um homem para o ascenso em sua vida? Ele tem um momento espiritual, os amigos ao redor dele. O Rav diz: necessitamos dividi-lo entre o homem e ele si mesmo, o homem e seus amigos. Sim? Em círculos mais internos, que você tem os caminhos, as trilhas. E pessoas estranhas, pessoas que se opõem, e aqui há muitos círculos. E inclui todo mundo nisso. Assim que todos, em cada um dos círculos, temos que tratá-lo de acordo à medida em que o círculo apoia, na medida que eu necessito todos esses círculos, na medida que necessito para ter esclarecimentos aqui, eu trato internamente muito bem, e outros que não tratam tão bem. É tal como a vida. Com essas coisas que avançamos e vamos ao caminho, e há outras coisas, nós tratamos de tirá-las do caminho. E o mesmo passa nesse negócio, nesse assunto, assim que tudo vem de escrutínios, mas há princípios que devem manter, que não há ninguém além dele, que tudo vem do Criador e que é por isso que você tem a vida. Como diz Barroso, não há coisa mais danina no mundo e tem o direito de existir e não se radicar no mundo. O tempo chegará e veremos que tão importante era. O que tão importante é para a correção. Assim que o nosso artigo tem que ser similar, com paciência. E com o que discutimos ao final, com respeito aos círculos externos, e nós corrigimos. Agora, conexão entre nós, unicamente. Mas, em verdade, a correção correta para utilizar e avançar a meta, etc., é unicamente através da conexão entre nós. É a resposta para qualquer coisa. Sim, e na conexão completa através da correção entre nós, pergunta aí a Coca, por que continua a vida como sempre? Porque nos sentimos o grupo, continuamos existindo com os amigos, trabalho, etc. E eu deveria estar com os amigos todo o tempo, todo dia, trabalho no coração, isso é tudo. O Rav disse, não, porque... pergunta aí a Cota, porque escreve aqui a difusão, a sabedoria da Kabbalah ao redor do mundo é muito importante. Temos que sair, difundir, ensinar, e diferentes meios que têm o
propósito e não da vida. Por exemplo, que nasceu há 150 anos atrás, tinha um jornal, um televisor, não havia um rádio, nada. Assim que custava muito. E não tinha internet. Não há, nesse mundo não há rádio, não há TV, jornal. Cada dia que passa, cai mais. E assim, na internet, aí ele pode disseminar, ele pode ver o que está passando no mundo e ter oportunidade para fazer essas ações. Essa pessoa e os cabalistas estão dizendo que tem que fazer e disseminar. É tempo para atuar. Tal como disse Bahá'u'lláh Salam, conheça todos os seus artigos e passe ao público em geral. Assim que aqui não há outra opção, tem que fazer a correção, e a correção provém da maneira interna. Em nossos corações, até os círculos externos, em uma correção, em conexão, podemos entrar na rede mundial. Temos que investir o tanto quanto possível nisso. Foi feito algo na internet, está escrito a sua conta e ver se não esqueceu nada. Porém, cada um deve fazer tanto quanto for possível, tratar de difundir, disseminar a Kabbalah de uma maneira correta e em linha. Nós estamos tratando de entender certos tipos de trabalho interno no círculo, em seus círculos externos. Quer dizer, eles seguem saltando a mim, os clientes do trabalho, e eu vejo que na vida pode estar assim, na rotina diária, que a vida está por cima. Temos que lutar com ela, estar com os amigos, com os filhos, buscar essa parte do trabalho. E é esse trabalho interno que é simplesmente a nossa vontade desse diário. O Rabash disse que no momento ele estava sentado e disse: estou cavando os cravos no sapato, e assim como ele trava na senda, porque trazendo algo esquecido e corrompo a página. Eu tenho que fazer o meu trabalho, não há outra opção. É um estado que estamos tendo que trabalhar com a mente, nossas sensações, desculpem. Então temos que trabalhar isso. Temos que tentar estar no trabalho espiritual. Não sei o que passa no dia de hoje, mas quando eu era jovem, era possível tomar 10 minutos de cada hora e fumar. Algo assim, no dia de hoje, ninguém fuma, não? Não sei. Esses 10 minutos são meus. Contra um amigo. Eu sei, tinha um dos amigos que está conectando à tarde, que me conecto com eles, mas nem sinto muito, porque eu não tenho sequer 5 minutos. Mas tivesse um fumar, poderia sair de uma oficina ao lado e mesmo assim ir fumar. Assim que deixem esse espaço, não que comecem a fumar, mas tem que ser como uma lei para todos. Bem, as pessoas não podem esquecer, isso é um problema. Não se faz. O que mais vão fazer? 167 de Bahá'u'lláh Salam. Não há ninguém mais real do que fazer contato com o Criador, porque
Ele é o possuidor da natureza. Como está dito, toda a terra está plena de sua glória. E é somente que nós não sentimos, e disto, aquilo que está em contato com ele, ou simplesmente a consciência, como se tivesse um tesouro na sua bolsa e nos pés. E junto com os demais, assim que sentir que a sua bolsa arremete-se como um rico, assim que não há nada novo, não há causa para entusiasmo, nada foi agregado na realidade. Ele mesmo passa com a crise que concedeu o presente de saber que é ele como o Criador. Nada mudou na sua realidade. Mas a consciência de que ele tem antes de uma maneira consequente, a pessoa que o alcança, ainda que esteja voltado como mais natural, e quem sabe pode dizer que antes disto, essa pergunta de todos os mais estava por fora da natureza. Então, dizemos que agora o amigo é igual e decide compreender todas as pessoas e está muito envolvido com eles. Assim que não há nada mais próximo ao público que é ele e unicamente a ele que pode se amar, porque não tem ninguém mais próximo a ele. Ravi diz só uma coisa que dizer se podermos imaginar no final da correção. Como nós relacionamos um com o outro até o fim da correção? Isso é uma forma, e assim o qual nós temos que pensar em como fazê-lo. Porque em cada estado que está entre nós. Amigos de Santiago! Uau, que desenho, hein? Maravilha. Quando se considera Tikkun e quando se considera Teshuvah? Estão traduzindo a pergunta e o Rav responde. Teshuvah, arrependimento e correção são o mesmo. Eu não posso... Se traduziram corretamente a pergunta dos chilenos? Pode perguntar novamente, por favor? Quando se considera Tikkun ou Teshuvah? Quando se considera Tikkun, e o Rav diz, é o mesmo, a correção, é o desejo de receber. Quando é com o fim de receber, é considerado corrupto, e quando se corrige com o fim de otorgar, é correção. E com o desejo de receber, ele recebe a qualidade biná, é o significado que a rei se voltará como Vav. A isso se chama... É isso que nós tentaremos descobrir. Por enquanto, vamos para a próxima parte. נמצאים מנעולים חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים, כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה, מדרגה, מחזיקים, מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום הנעולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה הולכים בייחוד הלבבות עד שמלאה הסאה כל כדור וכדור
שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החיים